E aí, hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos nomes mais conhecidos da história para entender o que ele realmente significa. Um nome que todo mundo já ouviu, mas cujo verdadeiro peso muitas vezes passa batido. Bora lá desvendar isso. A gente escuta Jesus Cristo direto, né? Mas já parou para pensar que Cristo não é o sobrenome de Jesus? Pois é um título. E não é um título qualquer. É uma chave que abre um mundo de significados com um peso histórico e teológico gigantesco. E o ponto de partida para nossa conversa é exatamente este aqui, a declaração de Simão Pedro. Essa frase é o epicentro de tudo o que a gente vai explorar. O que, no fundo, Pedro estava querendo dizer? Qual era o significado por trás dessas palavras? Então, para a gente entender Cristo, a gente tem que dar um passo para trás. Tipo, viajar no tempo mesmo. A gente precisa decifrar o código-fonte dessa palavra, que vem lá do hebraico Messias. É aqui que a história toda começa a fazer sentido. E o que Messias significa? A tradução é bem direta. O ungido. Pensa só na força disso. Ser ungido era como receber um selo de autenticidade do próprio Deus por uma missão. Significava ser separado, marcado por um propósito divino. E quem é que recebia esse selo divino? No antigo Israel, eram basicamente 3 figuras centrais. Os reis, que governavam, os sacerdotes, que conectavam o povo com Deus, e os profetas, que traziam a direção de Deus. E a expectativa era que o Messias, esse super ungido, uniria essas 3 funções numa pessoa só. Essa profecia de Isaías é como se fosse um holofote apontando para o futuro, sabe? O Messias seria o ungido com U maiúsculo, o ponto final de todas as promessas. A expectativa para a chegada dele era palpável, quase dava para sentir no ar. Só que aí a coisa começa a ficar mais complexa, porque o retrato que se tinha do Messias não era uma foto nítida, era mais como um mosaico, com um monte de peças que à primeira vista nem pareciam se encaixar. Essa frase aqui, nossa, ela diz tudo. Foi dita por discípulos completamente desolados. A esperança deles era concreta, era política. Eles esperavam um leão que ia rugir e libertar a nação dos seus opressores, não um cordeiro silencioso. Então, imagina a cena. Em cima da mesa, você tem a coroa de um rei, a espada de um guerreiro, o cajado de um profeta. Mas aí, no meio disso tudo, tem umas peças estranhas. Uma bacia e uma toalha de servo. Uma coroa de espinhos. Como é que monta esse quebra-cabeça? Era confuso mesmo. E exatamente nesse ponto que Jesus entra. E o que ele faz é genial. Ele não joga nenhuma peça fora. Pelo contrário, ele começa a montar o quebra-cabeça de um jeito que ninguém, simplesmente ninguém, tinha imaginado. Ele tece todas aquelas profecias juntas numa tapeçaria completamente inesperada. O primeiro grande plot twist, o reino. Todo mundo estava esperando um rei que ia conquistar territórios, sabe, com exércitos e palácios. Mas Jesus vira e aponta para o coração humano. O reino dele não era geográfico, era espiritual. A revolução era de dentro para fora. Aí vem a segunda reviravolta, que talvez seja ainda mais chocante, a vitória. As pessoas esperavam uma vitória militar, com poder, com força. E a vitória dele veio na cruz. Onde se esperava um punho cerrado, ele ofereceu mãos perfuradas. A maior arma dele foi a rendição, o sacrifício. É uma lógica totalmente invertida. E isso nos mostra o mapa para a glória dele. Um caminho que primeiro desce, para só depois poder subir. Ele pega esse título super glorioso, Filho do Homem, e mergulha ele na realidade de um servo que sofre. Para chegar no trono, o caminho era servir. Primeiro a cruz, depois a coroa. Ok, então vamos lá. O reino é espiritual, a vitória aparece derrota e a glória vem da humilhação. Diante de tudo isso, qual foi a prova final? O que fez com que um grupo de seguidores apavorados se transformasse em mensageiros que mudaram um mundo? Qual foi o evento que selou tudo isso para eles? A mensagem central deles era bombástica. Não era que Jesus disse que era o Cristo. A afirmação era muito maior. Era que o próprio Deus, através de um ato poderoso, o fez Senhor e Cristo. Foi tipo o veredito final do Tribunal Celestial. E esse ato, esse veredito divino, tem nome: a ressurreição. Para os primeiros cristãos, isso não foi só mais um milagre. Foi o grande ponto de exclamação de Deus no final da história de Jesus. Foi a validação definitiva, o selo que confirmou cada palavra e cada promessa. Beleza, a gente entendeu a história, a teologia, o quebra-cabeça, mas... E aí? Isso é só uma história antiga? Por que esse título, Cristo, atravessa 2000 anos e ainda é relevante hoje? O que isso significa na prática?
A resposta, segundo o próprio texto, é que essa informação toda não é só para acumular conhecimento, é para ser uma semente. A ideia é que, ao entender que Jesus é o Cristo, essa semente de informação possa crescer e se tornar uma confiança real, viva. E essa confiança se transforma em duas ações bem práticas. A primeira é receber. É como pegar a chave do reino que ele oferece, sabe? Reconhecer quem ele é. E a segunda é andar, que é o que se faz depois de pegar a chave. Abrir a porta e começar a viver a vida dentro desse novo reino, sobre o governo desse rei que é um servo. E é aqui que a nossa análise chega ao fim, mas a reflexão de verdade começa. A pergunta que fica não é mais quem é o Cristo. A pergunta passa a ser outra. Se este é de fato o Cristo, o Rei Servo, o leão que se tornou cordeiro, como isso muda o nosso jeito de andar? Como essa verdade redesenha o mapa da nossa própria vida? Essa é a questão que fica no ar.